Hoje é 12 de abril de 2023. É meio-dia. É meio-dia mais 20 minutos, ou são meio-dia mais 20 minutos, como se preferir. O Leite Fernandes está sem fazer este site há uns 15 dias já, mas meu filho Gustavo Bayer, que é um belíssimo ator de teatro da Companhia do Latão, foi internado em hospital. E nós estamos tendo trabalho para revitalizá-lo, mas ele vai sair, vai voltar às atividades, com certeza, com a proteção, inclusive, de Deus, a quem nós temos rezado muito. Gustavinho é a nossa esperança na saída desta pandemia. Curiosamente, nós estamos a sair desta borrasca num sentido curiosíssimo, porque durante esses 3 anos de vitalização dos micróbios, durante esses 3 anos as coisas mudaram e mudaram muito. Este escritório, já mais de cinquentenário, quiçá não há de precisar mais de livros, uma biblioteca muito boa, inclusive, com livros hoje raros. Eu tenho uma coleção de Nelson Hofbauer, Hungria, dos maiores penalistas que a nação teve e tem, um autógrafo para mim. São 10 volumes, estão por aí. Tenho fotos minhas com Ivo Pitangui, inclusive, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Evandro Lins e Silva, com Carlos Araújo Lima, com Heleno Fragoso, José Frederico Marques, com outro presidente do Supremo Tribunal Federal, além daqueles que estão hoje perpassando na Suprema Corte. E eu devo dizer, inclusive, que nesse sentido eu sou um privilegiado, porque devido ao decanato da advocacia criminal com Tales Castelo Branco, tenho honestidade intelectual e emocional suficiente para dar a Tales Castelo Branco a taça de decano sobrevivente e muito atuante ainda na advocacia criminal brasileira. Conformo-me com o vice-decanato, que tem qualidades sim, mas que dá obrigações também. Por exemplo, aquela de receber de volta a advocacia não em razão de cargo exercitado, não, mas em função da antiguidade, receber de volta o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, ministro da Suprema Corte, excelente ministro, por sinal, e que foi para lá, oriundo da advocacia,
e exercia também com muita proficiência aqui neste triângulo: Santo André, São Bernardo, São Caetano. Foi secretário de Estado também. Foi levado a cabo do Tacrim pelo Quinto Constitucional. E depois foi a desembargador. Mais adiante foi indicado ao Supremo Tribunal Federal por Luiz Inácio Lula da Silva. E ontem, dia 11 de abril de 2023, Henrique Ricardo Lewandowski se aposentou. E volta à advocacia, assim, volta ou continua na área jurídica com impedimento de estilo, porque não há de poder advogar mais na Suprema Corte durante um bom tempo. Isso é constitucional. Se a memória deste Paulo Sérgio Leite Fernandes não falha, o currículo vitae de Lewandowski é extenso, tem todos os galardões que a advocacia praticada lá atrás lhe trouxe e também os méritos que obteve no exercício da magistratura. Lewandowski tem 75 anos, idade limite para o exercício da mais alta magistratura brasileira, mas deixa o Supremo Tribunal Federal escorreito, forte, saudável, determinado, retornando à plenitude da vida acadêmica, porque é professor na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. E também a potencialidade da advocacia que exercitava lá atrás. E é recebido por nós, advogados, seus companheiros, sim, porque usava a beca antes de ser magistrado. É recebido por nós com um abraço muito afetuoso, pois durante esses 17 anos de exercício do Ministério no Supremo Tribunal Federal, foi um juiz que respeitou com muito afeto seus colegas que usavam ainda a beca. E por que Henrique Ricardo Lewandowski tem aqui para este velho caudilho da advocacia criminal, um dos mais antigos, razoavelmente lúcido, diga-se de passagem, porque Lewandowski diz muito mais do que seria normal ao Paulo Sérgio Leite Fernandes, porque talvez na segunda oportunidade, em 62 anos de exercício da advocacia, fora o tempo de solicitador,
acadêmico, pela segunda vez, quiçá em 62 anos, o nome do Paulo Sérgio Leite Fernandes constou de um voto ou de um acórdão da Suprema Corte como indicador de uma doutrina que seria, em parte, suporte do relatório atinente nas premissas àquele voto vencedor. E quem proferiu esse voto, quiçá o último da carreira de magistrado antes de voltar à advocacia, foi exatamente o ministro Henrique Ricardo Lewandowski. Uma frase curta, seca, discreta, no meio daquele voto, de acordo com Paulo Sérgio Leite Fernandes, 3 linhas. 3 linhas de chamamento à manifestação dogmática de alguém que nem pós-graduação tem, porque eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, hoje sou um rabulão que de qualificação doutrinária tem pura e simplesmente 60 e poucos anos. 60 e poucos anos de advocacia criminal intensa. Eu devo entender que o ministro Lewandowski, naquela frase muito curta, discreta assim, secamente posta no meio daquele voto extenso, quis, quem sabe, e eu vou fazer de conta que não é comigo, lição que eu dava enquanto ministrando uma outra lição de oratória aos mais novos. Vou fazer de conta que não é comigo para não me emocionar. Quem sabe o ministro Henrique Ricardo Lewandowski quis, naquela citação feita com o codinome da batuta de um velho advogado criminal, quis, quem sabe, dar um presente a toda a classe de advogados brasileiros, advogados e advogadas. Nós somos hoje, esta brasilidade, 1 milhão e poucos, mais 1.200.000, mais 1 milhão de bacharéis que, por faz ou por nefas, não se inscreveram na Ordem dos Advogados do Brasil. De repente, quando citou este velho criminalista Paulo Sérgio Leite Fernandes no seu voto, um acórdão minuciosamente potencializador da opinião vertida naquela ação penal, que era importante. De repente, o ministro Henrique Ricardo Lewandowski quis dar um presente à classe jurídica que o recebe de volta. E eu fiquei emocionado, sim, porque foi, repito, quiçá talvez a segunda oportunidade em que sou citado num acórdão da Suprema Corte.
o abraço que eu dou em Henrique Ricardo Lewandowski, que não é meu amigo, diga-se de passagem, nós nos vimos talvez fisicamente uma ou duas vezes nesses anos todos em que o ministro esteve na Suprema Corte. Isto honrou sobremaneira o coração deste antigo criminalista. Eu entendo que essa citação é uma espécie de rosa que Lewandowski está colocando no peito de 1.200.000 advogados que esperam no retorno à advocacia criminal. Diante disto, é preciso que eu diga que já fui companheiro de um ou outro advogado que mais tarde virou presidente da Suprema Corte. Já estive mais próximo de um ou dois deles. E estando mais próximo de um ou dois deles, sabe o valor da beca e sabe valorizar uma toga. Recebe esse voto do ministro Lewandowski como se fosse uma flor. E para referendar esta circunstância, o Leite Fernandes pegou esta rosa, este presente, transformou-o sim no ramalhete mais bonito que tem neste antigo jardim desta vetusta casa que serve de escritório a ele, Leite Fernandes, e pregueou com esta flor uma das becas que Leite Fernandes guarda consigo. Herança de um ou outro advogado que se foi. E recordação também de um deles que virou ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Pregueou a beca de Valdir Troncoso Pérez com esta rosa em que transformou, por simbiose emocionalmente muito bem posta, aquela menção muito simples, muito seca, muito discreta. Um voto proferido no acórdão atinente a uma ação penal muito importante tramitando na Suprema Corte. Resta dizer ao ministro Henrique Ricardo Lewandowski que nós, advogados, o temos sim como um irmão que volta à família de origem e que retorna, assim, de mãos dadas com nós outros. E lá vá.